Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição do Opinião Litoral desta quinta-feira, 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos. Você vai ter comentários do comunicador, engenheiro, empresário daqui do Sistema Costa Norte, Ribas Zaidan, e a partir do segundo bloco a participação do secretário de Governo de Santos, Fábio Ferraz. Zaidan, nos últimos anos, a gente tem sempre noticiado eleição não sei aonde, avanço da direita, avanço da extrema-direita, aconteceu recentemente até na França. Hoje é o contrário, a centro-direita, depois de 14 anos de administração, perde espaço no Reino Unido pelas eleições. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde aos nossos telespectadores, internautas também. Há controvérsias, Paulo, porque você também vê o avanço da direita e, em alguns lugares, extrema-direita, como é o caso da França. Tá? Na Itália, hoje, nós temos o primeiro-ministro como extrema-direita também. A primeira-ministra Giorgia Meloni. Isso, primeira-ministra. Eu acho que esse negócio está meio a meio. A Inglaterra, que tem eleições agora, a tendência é para o centro-esquerda. A de hoje, a eleição de hoje. Isso. Tendência para o centro-esquerda, essa é a tendência. Mas ela sempre imperou o trabalhismo, né, Paulo? Na Inglaterra. Nos últimos 14 anos, os conservadores ganharam 3 eleições. Né, os conservadores ganharam 3 eleições e governaram. A centro-direita, conservador, governou a Inglaterra. Na eleição de hoje, essa hegemonia se quebrou. O primeiro-ministro Rishi Sunak, que perde espaço, deixa indiano, de ser... né? Descendente de indianos, né? Ele deixa de ser o primeiro-ministro e volta ao governo inglês depois de 14 anos, o Partido Trabalhista. Eu sempre vi essa movimentação entre centro-direita, centro-esquerda, às vezes centro, às vezes extrema-direita, às vezes extrema-esquerda, como pendular, né? À medida em que uma corrente dessas no governo não preenche as expectativas para a qual foi eleita, vai abrir espaço para outra, é inevitável. Onde a centro-esquerda ou a esquerda governa, sempre vai ter a ameaça do retorno da direita ou da centro-direita, e vice-versa. Mas essa alternância de poder... É saudável. É saudável, sabe? Porque quando você não tem alternância, você vira ou ditadura da direita ou ditadura da esquerda. Que são horrorosas. Então é saudável, é salutar você ter essa alternância de filosofia de governo, né? Ou de direita, centro-direita, ou de esquerda, centro-esquerda. Isso daí é a própria população que escolhe, né? Se não está contente com o modelo de governo, ela vai escolher outro. Na França, por exemplo, não está contente com o Macron, então está escolhendo, nesse momento, um governo mais de direita, da Marine Le Pen, né? A Marine Le Pen, a extrema-direita, foi majoritária nas eleições, 34% no primeiro turno. Isso não significa que ela vai fazer o governo, porque ela, como não tem metade, ela precisa compor, e as outras partes querem compor entre si e isolar a extrema-direita, mesmo sendo a que teve mais votos. Né? Isso, e vai acontecer. Aí é manobra política. É manobra política, isso vai acontecer. Sabe, como você vê aqui na nossa América Latina, né? Argentina, né? Com o Milei, né? Teve o Macri mais à direita, veio o peronismo de novo e agora uma direita mais extrema com Javier Milei. Isso, já para a direita, né? Então você vê essa alternância, como ela é salutar. No Brasil também tivemos o Bolsonaro aí, extrema-direita ou direita, né? Eles falam fascismo, não tem nada de fascismo. Não é fascismo. Entendeu? Mas a esquerda taxava como fascismo. Então, mas agora no Brasil, se a população deu uma guinada por causa que o presidente anterior provocava sobressaltos, falava muita bobagem, o Jair Bolsonaro, o presidente atual também fala muita bobagem, também provoca sobressaltos no mercado financeiro.
Lógico que há uma guinada ideológica no governo. O governo Bolsonaro é mais pelo equilíbrio das contas públicas, o governo Lula é mais pela distribuição, por uma distribuição mais justa de renda, mas nesse quesito de falar bobagem e provocar turbulência, parece que eles empatam, né? Olha, eu estou comparando o Lula com o Biden. Estou mais ou menos assim. O Lula ontem, anteontem, né, uma das bobagens que ele falou, preocupado com essa questão do Biden, a idade nos Estados Unidos, porque ele, em 2026, vai ter a mesma idade que o Biden tem hoje, 81 anos. Então ele falou assim, olha, eu estou pronto para enfrentar e derrotar o fascismo de novo, se for preciso, em 2026. Eu me sinto um menino, disse o Lula. Menino. Com 77 anos, com 79 anos. É um menino, realmente. Vai fazer esse ano. É um menino, está bem na infância ele, sabe? O Lula está bem na infância, é um menino mesmo. E o Joe Biden, por sua vez, nos Estados Unidos, disse que não vai desistir da candidatura. Mas o que os analistas políticos dizem é que, apesar de ele ser o homem com maior poder no mundo, quem decide isso é quem manda na casa dele, que é a mulher dele, não é ele. É isso mesmo? Quem manda na sua casa? A mulher. Então tá. Na casa do Biden também? Também. O Opinião Litoral volta. No próximo bloco já vai estar aqui o secretário de Governo de Santos, Fábio Ferraz. Voltando com o Opinião Litoral desta quinta-feira, participa como comentarista o empresário, engenheiro, comunicador daqui do Sistema Costa Norte, Ribas Zaidan, e a gente recebe o secretário de Governo de Santos, Fábio Ferraz. O secretário tem uma notícia boa, que é a inauguração amanhã do Parque Valongo, e tem uma notícia ruim, que é o acordo entre a EMTU, Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, que é estadual, e a construtora responsável pelas obras do VLT, que é o adiamento da entrega dessas obras, né? Que seria em julho, né? Boa tarde, Fábio. Bom, boa tarde, satisfação estar mais uma vez aqui com vocês, comentar o Zaidan, Paulinho Schiff e todos que nos acompanham. Olha, de fato nós temos essa grande entrega para a cidade, mais um dos grandes mitos da cidade que está sendo superado, que era justamente a ocupação dos terminais Valongo. Então o prefeito Rogério Santos convida a todos, santistas, moradores da Baixada, aqueles que estão aqui e que estarão, inclusive, no feriado, os turistas que já estão aqui na nossa cidade. Então, amanhã, dia 5, nós teremos, às 11 horas da manhã, a inauguração oficial do Parque Valongo, esse equipamento que vai revolucionar toda a estrutura e a reestruturação do centro de Santos, está totalmente articulado com essa grande inauguração. E, no final do dia, às 19 horas, portões abertos às 18 horas, um grande show, já começando com o Zé Cabaleiro. Zé Cabaleiro, que é um grande artista, torcedor do Peixe também, então tem toda essa ligação com a nossa cidade. Acho que vai ser uma... Pessoal, os mais jovens aí, Paulinho, agora chamam de tardezinha, né? Então a gente vai fazer uma tardezinha muito gostosa, já começando com as atividades e culturais, e o parque sendo, portanto, aproveitado e desfrutado por todos aqueles que vão ter essa oportunidade de estar conosco. VLT, as obras seguem com todo empenho. A gente vê que as obras começaram de forma difícil, é verdade. A empresa contratada pela MTU, o governo do estado, teve muita dificuldade no início dessa intervenção. Há de se fazer um reconhecimento, por outro lado, que agora muito também pelo empenho pessoal do governador Tarcísio de Freitas, que esteve na cidade não para tirar foto, não para simplesmente fazer pose, mas veio para trabalhar, esteve conosco na prefeitura, junto com o prefeito Rogério, com os nossos técnicos, com os técnicos da empresa, com os técnicos da MTU, para que a gente pudesse fazer com que a obra voltasse, ou melhor, tivesse aí de fato um empenho mais expressivo. E a gente está vendo isso na prática. A expectativa, sim, é final de julho, nós termos a concretização da obra do ponto de vista de engenharia, e nós termos ainda, ato contínuo, outras estruturações, por exemplo, nas estações, por exemplo, na própria rede elétrica, que vai precisar ainda de algumas intervenções importantes. Agora, a gente continua com a expectativa concreta
de as obras de engenharia serem terminadas no dia 31. E aí, naturalmente, a gente terá já uma devolução do viário da cidade com mais tranquilidade. E, claro, ainda com algumas intervenções que, porventura, sejam necessárias, em decorrência, principalmente, da questão das instalações elétricas e da finalização das estruturas das estações. Zaidan, a gente sente que existe uma certa irritação na cidade com os problemas do trânsito gerados pelas obras. A mais importante delas, a que mais transtornos causa, é a do VLT, que é uma obra estadual. Mas essa irritação, ela se direciona para o prefeito Rogério Santos e não para o governador Tarcísio de Freitas. É curioso. Assim como acontece, você acompanha de perto isso com a travessia de Balsas. O governador tem 1 ano e meio no governo, né, no poder, e a travessia de Balsas continua um horror, assim, submetendo os usuários a uma tortura diária, né? Paulo, a gente vive no município, né? O Montoro sempre falava isso, né? Nós vivemos no município, não vivemos no Estado nem na União. Então, qualquer que seja o tipo de intervenção que aconteça no município, seja ele uma intervenção estadual ou federal, quem vai apanhar vai ser o prefeito. Nossa, a mãe do prefeito dá até dó da mãe do prefeito, entendeu? É uma coisa de maluco. Precisa essas obras? Lógico que precisa. É um transporte limpo, transporte salutar, sabe? Um transporte ecologicamente correto, vai ajudar muito a nossa região, principalmente Santos, mas a região metropolitana, daqui a pouco ele vai ligar com Guarujá também, através do túnel, né? Com São Vicente. Já liga com São Vicente, mas, cara, a gente sai na rua é isso, para a gente chegar aqui num prédio, não dá para chegar, tem que dar uma volta e entrar na contramão pela Conselheiro e faz uma peripécia, e toda hora... Esse prefeito, cacete, esse prefeito, meu, não termina essa obra, esse prefeito. Coitado do Rogério, viu, Paulo? Eu tenho dó do Rogério nesse ponto. E olha, que ele está se esforçando, ele está brigando, está correndo para deixar, para não sufocar a cidade nesse ponto. Mas não tem jeito, você faz uma intervenção dessa, você tem que interditar a rua, tem que colocar cavaleiros, tem que fazer tudo, e o povo sofre mesmo. Mas eu digo aqui mais uma, o culpado não é o prefeito, sabe? O culpado é a consequência da obra que o Estado está fazendo, a intervenção por parte do governo do Estado, que está fazendo no município. Mas daqui a pouco a população toda vai ficar elogiando o prefeito, que a obra ficou pronta, estão andando de VLT, está bem, entendeu? É interessante que o governador é o cargo mais cômodo, né? Porque se a comida está cara, o aluguel está caro, o transporte está caro, xinga o presidente da República. Se tem incômodo na cidade, xinga o prefeito. Ninguém xinga o governador, né? É verdade que, de fato, o governador está distante do dia a dia das cidades, né? Mas então... o presidente também está, mas quando aumenta a carne, aumenta o açúcar, aumenta o feijão, xinga o presidente, né? É verdade, porque aí o fator econômico, a pessoa ela faz essa reflexão e realmente coloca diretamente articulado ao presidente, qualquer que seja ele. Então, isso é uma realidade, sua reflexão é bastante correta. Mas assim, vamos ser prático aqui também, e eu queria destacar um elemento muito importante, porque essas intervenções de VLT, primeiro um ponto fundamental, qual cidade não quer VLT? Eu vou até dividir aqui com vocês, porque o prefeito Rogério, ele tem assim, sido bastante incisivo nessa cobrança dos prazos com o governador Tarcísio. E o Tarcísio, em determinado momento, fez até um certo desabafo aqui, falou, Rogério, mas todo mundo quer o VLT, o pessoal de Campinas me liga, de Ribeirão, as outras cidades da Baixada querem a expansão do VLT, todo mundo quer o VLT. Vocês aí em Santos têm o VLT ficando pronto agora e estão achando ruim? Então foi até um certo desabafo. E o prefeito Rogério falou, olha, governador, a gente é muito grato, porque a gente sabe que o VLT vai ser muito importante, mas as pessoas realmente estão desgastadas por conta das obras, isso é um fato. Então, vamos olhar uma primeira situação. O VLT é uma conquista, mais uma grande conquista para a nossa cidade. A gente precisa ter um pouquinho ainda de paciência, e é um fato que está realmente desgastante. Não tem como a gente dizer que não está desgastante as intervenções, as obras, mas é um pouquinho mais de paciência. Agora, um dado até um pouquinho mais técnico que eu queria dividir com todos. O VLT ele custa ali 460 milhões. Estou arredondando números, muito bem. 40% do valor dos investimentos é para infraestrutura urbana.
Então as pessoas estão olhando e estão acompanhando, está se trocando tubulação, não preciso aqui, Paulinho é engenheiro, tem muito mais propriedade do que eu para falar sobre o tema, mas a gente está reestruturando a drenagem. Então, além de ser uma intervenção de mobilidade, é uma intervenção de desenvolvimento urbano. Vamos ser práticos. Francisco Glicério, trecho do VLT que está em curso. O pessoal lembra, antigamente tinha alguns pontos de alagamento. Depois do VLT não há mais pontos de alagamento. Por quê? Porque foi feita uma intervenção naquela localidade. Então, vamos ser bem direto aqui. O VLT vai funcionar, vai ser esse grande viário de mobilidade, mas vai reestruturar as vias onde ele passa. Isso já está acontecendo. Então, as pessoas que hoje estão de verdade bastante aborrecidas, e é bastante compreensível esse aborrecimento, vão ter muito tempo de desfrute dessas intervenções que estão acontecendo e que vai trazer inerente valorização às localidades e inerente desenvolvimento econômico. Então, pessoal, é um pouquinho mais de paciência, mas a gente vai ter, de fato, o VLT rodando e ele vai ser muito importante para o desenvolvimento da nossa cidade e por decorrência de toda a Baixada Santista. O Zaidan também é engenheiro, também acompanha perfeitamente essa questão da drenagem que está sendo readequada nos lugares onde o VLT passa, principalmente porque ela foi feita, essa drenagem, numa época em que a cidade era horizontal, tinha uma taxa de ocupação urbana muito menor que a atual. Mas eu gostaria de uma análise política do Zaidan, da posição do governador Tarcísio de Freitas. Ele é do mesmo partido que o prefeito Rogério Santos, republicanos. Ele é bolsonarista, o Bolsonaro apoia a candidata Rosana Vale. Há um episódio interessante que é a nomeação da nova secretária de Segurança de Santos, a Raquel Galinatti. Não só porque ela é do PL, que é o partido da Rosana Vale, e ela vem trabalhar na gestão do Rogério Santos, mas também porque para vir para a cidade ela precisava de uma estrutura, de alguns cargos que estavam no governo do estado e dependiam de liberação do governador Tarcísio. O governador Tarcísio, você sabe disso, Zaidan, liberou esses cargos. Como é que você vê, como é que você analisa o posicionamento dele? Eu tenho um bom relacionamento com a Raquel Galinatti. Ela é muito profissional. Ela é muito profissional. Falei com ela, ontem ainda telefonei para ela, sabe? Ela vinha aqui num programa, acho que terça-feira, uma coisa assim, né? E desmarcou, teve compromisso. Então, e ontem eu falei com ela por telefone. E o Tarcísio, cara, precisa entender o Tarcísio, viu? A Raquel Galinatti vai estar aqui na segunda-feira. Segunda? Tá. O Tarcísio precisa entender o Tarcísio, Paulo. Eu duvido que o Tarcísio vá trair o Rogério. Eu duvido. O Tarcísio é bolsonarista. Ele está governador por conta do Bolsonaro. Porque ninguém conhecia o Tarcísio em São Paulo. Ele nem sabia onde ele votava. Quando perguntaram, que sessão você vota? Não sei. Não sei, vou ver onde eu vou votar. Entendeu? O Tarcísio é um cara extremamente inteligente, mas eu duvido que o Tarcísio vá deixar o Rogério na mão. Tanto é que ele já foi convidado para ir para o PL, ele não abriu mão de permanecer no republicano. Agora, essa briga do PL com o republicano aqui, eles vão deixar regional, vai ficar aqui, cara. Sabe? Sei que o Bolsonaro vai vir aí, acho que dia 13, dia 14, vai pedir voto para a Rosana, mas eu duvido que o Tarcísio venha pedir voto para a Rosana. Eu quero pagar para ver isso daí. Nós estamos anotando aqui para conferir essa profecia do Zaidan. E a gente volta depois do intervalo, que é bem rapidinho. Fica com a gente. Voltando com a opinião litoral, agora é o último bloco, o secretário de governo de Santos, Fábio Ferraz, o engenheiro comunicador, empresário daqui do Sistema Costa Norte, Ribas Zaidan, participam. E já que a gente falou de política, de questões partidárias, Fábio, teve uma pesquisa que mostrou empate técnico entre os candidatos Rogério e Rosana, a pesquisa do IPAT da Tribuna, a da Badra também, com a vereadora Thelma de Souza, ex-prefeita, em terceiro, na faixa entre 10% e 15% das intenções de voto. Mas, posteriormente, teve uma pesquisa apresentada pela CNN, encomendada pela Record,
e que mostra 41% para a Rosana Vale e 26% para o Rogério, que é o prefeito. Como é que vocês viram essas pesquisas? Olha, de verdade, a gente tem aí vários institutos realizando as pesquisas, isso é natural. Eu acho que, por outro lado, as pessoas ainda estão um pouco, talvez não ainda tão dedicadas a esse tema. Eu acho que tudo tem seu tempo. Naturalmente teremos aí os 45 dias do processo eleitoral, particularmente o prefeito Rogério se coloca como pré-candidato e está muito motivado, sim, não só pelos trabalhos que foram realizados até então, mas também pelos desafios que nós temos ainda para a cidade nos próximos 4 anos. Então, temos aí uma agenda muito boa, muito positiva, de continuidade para ser desenvolvido ações importantes, né? Os mitos, volto a dizer, estão caindo um a um, mais um agora do Valongo. Teremos agora a liberação dos recursos, importante, para que nós possamos ter a continuidade do programa Santos Mais, para a gente poder ter as estações elevatórias concebidas na Zona Oeste, para definitivamente acabar com esse importante problema, que é justamente os alugamentos que nós temos naquelas regiões, Parque Palafitas, hospital pediátrico, hospital veterinário, enfim, muita coisa acontecendo que teremos a oportunidade, caso a população entenda como esse o caminho, de poder realizar essas entregas nos próximos 4 anos. Eu acredito de verdade que essa discussão vai se acirrar ainda o pós-Olimpíadas, né? Mas de verdade, por outro lado, os institutos como o IPACT, que é um instituto bastante sério aqui da nossa cidade, demonstrou uma evolução muito grande no comportamento do eleitor em relação ao otimismo quanto à pré-candidatura do prefeito Rogério Santos. E também é importante destacar um importante destaque que se dá em todas as pesquisas de uma liderança com certa até distância do ex-prefeito, atual deputado federal Paulo Alexandre Barbosa, que ainda não se manifestou se terá interesse de participar do pleito ou não. Mas o fato é, ou Paulo ou Rogério participarão do pleito. A ideia, o Rogério está se colocando como pré-candidato, estamos absolutamente entusiasmados com isso, e na hipótese do Paulo não ter aí a sua candidatura confirmada, naturalmente demonstrará o seu apoio para o Rogério, o que também será mais um ativo, sem dúvida, nessa demonstração da evolução das pesquisas nas próximas pesquisas. Então, tem muita coisa ainda para acontecer, mas de verdade o prefeito Rogério tem se dedicado nesse momento a trabalhar, a entregar, a fazer as coisas acontecerem. No momento correto, terá ali a sua candidatura e vai ter muita coisa para falar para a cidade. Eu vou na sequência aqui do Fábio. Eu conheço muito bem o Paulinho, a gente se conhece, diria que há 40 anos. Ele ia com o pai dele lá para Bertioga, né? O pai dele era prefeito, né? E Bertioga era uma administração regional de Santos. Tá? Então, eu conheço o Paulinho, a gente tem um bom relacionamento. Se pudesse, se o Paulinho estivesse aqui, eu falaria a ele, Paulinho, não faça besteira de se candidatar a prefeito de Santos. Apoie o seu candidato que você apoiou no primeiro turno. Destine o seu capital político para apoiar a reeleição do Rogério. Falaria isso na cara dele sem constrangimento nenhum. O Paulinho foi eleito para cumprir o mandato dele de deputado federal e apoiar a reeleição do Rogério. O Rogério não está fazendo uma má gestão, está fazendo uma boa gestão. É o que eu falei, está apanhando aí por conta desses travamentos do sistema viário de Santos, está apanhando. Mas do resto, se você fizer uma avaliação, o Rogério está sendo um bom prefeito, Paulo. Sabe? Está sendo um bom prefeito. Você pegar a avaliação. Vai disputar com a candidata fortíssima, que é a Rosana Vale, fortíssima, não dá para dizer que é uma candidata que não vai disputar a eleição, vai ter segundo turno em Santos, tá? Nesse cenário vai estar Rosana Vale e Rogério no segundo turno, e segundo turno você, eu, Fábio, sabe que é uma nova eleição. Começa do 0 a 0. É uma nova eleição. Agora, Fábio, 2 aspectos importantes aí na fala do Zaidan. Primeiro, a experiência que o Zaidan tem de acompanhar eleições na Baixada Santista há muitos anos, né? Um pouquinho menos que eu, que ele é mais novo, mas muitos anos. E segundo, que esse aspecto do Paulo Alexandre não disputar a eleição e apoiar o Rogério significa, assim, uma farpa, uma espetada na rival, dizendo assim, eu vou cumprir o mandato para o qual eu fui eleito, eu não vou me candidatar, e você?
Eu acho de verdade que a cidade de Santos, a Baixada Santista, precisa ter representantes do Congresso Nacional. Essa é uma agenda importantíssima para a nossa cidade. De verdade, Parque Valongo, insisto, amanhã, dia 5, todos estão convidados. Só é possível essa intervenção por conta do empenho a se fazer justiça do então ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, que é da nossa cidade, que é de Santos, fez carreira política em São Vicente, conhece justamente o tema, e do deputado Paulo Alexandre Barbosa, que conquistaram, junto ao governo federal, a outorga para que o município pudesse fazer as intervenções. Então, veja, isso foi uma ação concreta de legislador, de deputado federal em Brasília. E a cidade precisa muito disso, a região precisa muito disso. A gente precisa ter essa articulação em Brasília bastante consistente. Então, veja, essa é uma realidade. E, claro, tivemos aí um compromisso eleitoral durante a última eleição daqueles que se colocaram como candidatos a deputado. E é importante, sim, que a gente tenha a manutenção desses cargos para a gente não perder essa representatividade. Na prática, se a pessoa deixa de ser deputado federal, por exemplo, vai assumir o suplente da região, não. Vai assumir o suplente da região de Ribeirão Preto, de Bauru, de Campinas, sei lá de onde. De outra região do estado. Vai defender os interesses de qual região? É evidente isso. Então, sim, é importantíssimo que a gente tenha essa representatividade no Congresso Nacional e, claro, atores importantes e, de certa forma, comprometidos com a nossa cidade, com a nossa região, atuando aqui nos municípios. O empréstimo empréstimo internacional para o projeto Santos Mais dependeu de ação política também? Sem dúvida, né? Primeiro na questão da agilidade, né? Porque deixa eu ser muito objetivo aqui. Quando a gente realiza esse tipo de empréstimo, né? Outro dia eu até vi alguns articulistas colocando algumas questões que bastante equivocadas, né? Então vamos lá. Quando a gente tem recursos para investimento em desenvolvimento de intervenções urbanas, obras, naturalmente você na largada já gera tributo. Então, você tem lá 130 milhões de dólares, 3% é só de ISS, que já quase que paga os juros. Então, veja como é interessante isso. Quando você faz intervenções como essa, você gera algumas centenas de empregos, diretos e indiretos. Então, é receita movimentando a cidade, movimentando a região. Isso é fato. Então, esses empréstimos para desenvolvimento econômico, obras, são sempre vantajosos. É relação de ganha-ganha, não tem perda. Uma coisa é você contrair empréstimo para poder pagar custeio da máquina. Isso é outra história. Isso não é saudável. Agora, quando você faz isso, é ganha-ganha. E, claro, as intervenções acontecendo. E veja, a gente contrai o empréstimo junto ao banco internacional, mas eu preciso da chancela do governo federal, que é uma espécie de fiador do empréstimo, tudo bem? Um avalista. Um avalista, Então, na hipótese do município não pagar, o governo federal paga, é isso, e desconta do Fundo de Participação dos Municípios, essa é a regra. E esse processo é burocrático, bastante burocrático, particularmente eu estou me ativando nisso há 2 anos, então algumas viagens a Brasília, algumas visitas, e se não fosse a intervenção de um parlamentar junto conosco, o deputado Paulo Alexandre, que caminhou ministério a ministério junto para que a gente pudesse fazer andar isso rápido, e como de fato conseguimos fazer andar rapidamente, e também, já num segundo momento, aí, já numa articulação mais própria, fazer rápido ir para o Senado, para o plenário do Senado, passar na CAI, que é um órgão específico do Senado, isso demoraria muito mais tempo. Então, é muito importante, sim, esse tipo de articulação para que a gente possa ter esses recursos, que são recursos de desenvolvimento econômico, que geram receitas, que geram emprego, além, é claro, de resolver os problemas importantes da cidade, como, por exemplo, as estações elevatórias que vão acabar com as enchentes na Zona Noroeste. A Zona Noroeste de Santos ela foi loteada na primeira metade do século XX, do século passado, num nível abaixo do pré-amar, em muitos pontos. É um problema muito difícil de resolver, né? Muito difícil de resolver, porque isso é muito caro. Você tem que ter a estação elevatória, joga água bombeada para lá, para depois ir para um lugar que não inunde onde estão as moradias, né? Paulo, você conhece Santos mais do que eu, você nasceu aqui, né? Você já tem quase 100 anos de Santos, entendeu? Eu gostaria que alguém apontasse qual prefeito que mais intervenção fez na Zona Noroeste do que o que o Rogério está fazendo. Sabe? E hoje, a região de Santos
que mais atenção merece de um governo municipal. Acho que é por isso que esses 140 milhões de dólares, né? Está sendo 130 milhões de dólares. 130 milhões de dólares, que dá aí em torno aí de 700 milhões a valores de hoje, destinado, grande parte a isso daí, viu, Paulo? Isso é governar por social. Com isso, chegamos ao final do Opinião Litoral desta quinta-feira, agradecendo ao Ribas Aidan a participação como comentarista, a presença do Fábio Ferraz, secretário de Governo de Santos, boa sorte na continuidade da carreira, o trabalho da equipe técnica de jornalismo daqui do Sistema Costa Norte e agradecendo principalmente a você que acompanhou a gente em mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral, e uma ótima quinta-feira para você que você merece.